Associado à NEAC, estamos aqui mais uma vez para começar esse ano em 2024 para mais uma série de podcasts, né, que a gente já vinha iniciado na nossa gestão e trazendo um convidado hoje muito especial que vai falar sobre a proposta do GT de reestruturação da engenharia. Roda a vinheta que o ANEAC Cast está no ar. Bem, primeiro agradecer aqui a participação do nosso engenheiro Ciro, que vai comandar aqui com a gente esse debate, né? A gente sabe que na nossa AGO em 2023, em dezembro, a diretoria trouxe a proposta de uma reunião da engenharia, né, de um fortalecimento, e isso tem sido um trabalho muito forte aí dentro dessa diretoria para a gente fazer cada vez mais um corpo técnico forte e que possa participar das decisões na empresa e principalmente na sua estratégia, não só na sua operação. Então lá nós definimos a criação de um GT e o Ciro ficou como encarregado aí dessa coordenação e eu agradeço a ele essa participação de estar conversando conosco aqui. Qual é essa proposta que o GT vai trazer para essa AGE do dia 25 de março, aí tão aguardada, tão esperada, e que vai ser fundamental a participação de vocês para que a gente possa evoluir esse tema, né? Que, né, Ciro, eu acho que já é um tema que não tem pessoa melhor para falar desse tema. O Ciro, eu acho que é o engenheiro mais antigo aí na Caixa. Eu acho que você já participou, não sei, 4, 5, 6 desse tema, já em vários grupos de trabalho. Eu acho que não tem pessoa melhor para estar comandando esse GT. Agradeço a sua participação, tua consideração aí aos amigos aí da NEAC. Bom, primeiramente, boa tarde aos colegas, engenheiros e arquitetos da Caixa. É um prazer muito grande estar aqui podendo falar com vocês. Agradeço ao Luciano e à diretoria da NEAC por essa oportunidade e responsabilidade, que eu fui colocado pelo Conselho Deliberativo como coordenador do GT de reestruturação. Deixa eu falar primeiro, me apresentar. Meu nome é Ciro Cormac Júnior, sou engenheiro da Caixa desde 1984 e ainda em atividade. Entrei na Caixa em 81, mas passei por quadro de engenheiros em 84 por meio de um concurso interno. Nós tivemos, na história da Caixa, pelo menos 4 concursos internos. Um em 1978, o que eu passei em 1984, outro em 1985 e o quarto em 1989, quando depois, já após a Constituição de 1988, esse concurso até ficou um tempo sub judice e acabou só passando a ter concursos externos, dos quais a maioria hoje nós somos basicamente de colegas vindos de concurso externo a partir de 1999. Então essa foi a nossa primeira formação, né, como nós chegamos até aqui. E vale aqui até fazer um comentário, aproveitando aí. A NEAC está tendo um grande ganho que a gente considera aí já em novembro, em finalzinho de outubro, a gente começou a ter uma conversa com a Advocef, que é nossa parceira, né? O Marcelo Quevedo, o Carlos Castro, pessoas que estão sempre conosco, nos ajudando nessas questões que envolve aí o corpo jurídico da Caixa. E fazer menção também à FNA, né, na sua presidente lá, na Andréia, e a gente conseguiu, Ciro, fazer com que 95 novos colegas vão entrar agora na Caixa provenientes do concurso de 2012. Eles entraram numa ação em 2014, foi o concurso que eu participei, fui chamado em 2014 no Rio de Janeiro, entrei em Volta Redonda, na GIAB, com a Helena, que é nossa diretora hoje. E esses colegas estão vindo com sangue nos olhos, eles estão com uma vontade. A gente tem um grupo de WhatsApp que agora 40 já foram convocados. Então nós teremos aí uma expectativa no mês de abril
de 40 novos colegas entrando e a perspectiva de completar esse número de 95 até setembro. E aí vale ressaltar nessa proposta, porque que vocês estão trazendo uma, uma facilidade que nós teríamos, né? Porque você não imagina o desgaste que foi alocar essas pessoas nas vice-presidências. É como se fossem empresas diferentes dentro da Caixa. Então, parece que trabalha em banco separado. Então, temos a logística, a habitação e o governo. Então, o governo quer tanto, a Log quer tanto, a AB quer tanto. Então, é uma briga de quem quer o quê. E se a gente tivesse uma engenharia unificada, vamos dizer, se a gente tivesse um corpo técnico de engenharia todo junto, a gente teria 95 profissionais entrando, independente da área. E hoje a gente está tendo que distribuir nas áreas de acordo com a necessidade de cada vice-presidência. Então, é claro, eu peço desculpa a vocês aí, eu estou com um pouco de pigarro em função de uma gripe, e a gente tem esse ganho, eu acho que é um ganho muito grande na proposta, né? Vocês vão receber também na descrição desse vídeo o material também escrito, desenvolvido pelo grupo, e a gente vai abordar aqui, né? Essa proposta, essa ideia. Mas acho que o ganho que a gente enxerga na estrutura em si. A engenharia deixa de ser apenas uma operação e ela passa a estar na estratégia da empresa. E a gente vê cada vez mais, assim, no mercado de trabalho hoje, que quem é operacional, ele, quando você precisava de 20, agora com toda a tecnologia que existe, com todas as plataformas digitais, com todas as startups que existem, né? Você pede hoje por um aplicativo, você pede comida, você pede tanta coisa. Com essa tecnologia, com essa digitalização, essa transformação digital, a gente vê cada vez mais a operação sendo enxuta. E a estratégia sendo ampliada, porque ela é que pensa o negócio, ela é que traz o negócio, ela é que dá a solução para os negócios da empresa. Isso acontece no mundo. E eu acho que vem a calhar a proposta do GT, porque isso é fundamental. Estamos num divisor de águas na engenharia. Seremos estratégia ou seremos operacionais? Né? Eu faço aqui a fala de um diretor que pede muito assim que a ANEAC tem que garantir os postos de trabalho, né, da engenharia. E eu não vejo outra maneira se não ter essa mudança de paradigma, essa mudança de visão de que a engenharia passa a ser estratégia da empresa e não só operação. E aí eu começo a fazer algumas perguntas, assim, porque o material é muito amplo. E tem aqui um texto resumo que vocês vão receber. E eu queria que você falasse um pouco aí desse histórico e desse diagnóstico que vocês chegaram para desenvolver esse trabalho. Bom, para contextualizar, é importante, quando comecei na engenharia em 1984, a quantidade de profissionais do quadro era em torno de 300 profissionais que atuavam basicamente em duas áreas apenas. Na parte de infraestrutura da Caixa Econômica, cuidando das agências, hoje os colegas como você, né, que está na Sim, centralizadora logística, de infraestrutura de hoje infraestrutura chama-se infraestrutura. e na habitação só. É, isso, em 1986, houve a extinção do BNH e, a partir de 1987, foram entrando novos colegas. Então, nós que éramos cerca de 300 engenheiros na Caixa, passamos a aproximadamente 800 engenheiros. Provenientes do BNH. Do BNH vieram, aliás, chegamos a 1.000 profissionais, porque vieram cerca de 700 profissionais do BNH em 1987. Isso praticamente no Rio de Janeiro. A maioria no Rio de Janeiro. 400 eram só no Rio de Janeiro e 300 no restante do Brasil. Certo. E nós éramos 300 em todo o Brasil, 30 aqui no Rio de Janeiro. Então, aí a Caixa passou a ampliar mais o seu escopo e as demandas por trabalho de engenharia. O BNH é um banco de fomento da habitação e da infraestrutura urbana, e principalmente também na parte de saneamento básico. Existia, inclusive, o plano chamado Planasa, Plano de Saneamento Básico, que o BNH atuava concedendo financiamentos e verbas para empresas de saneamento em todo o Brasil, né, como a SEDAI aqui no Rio de Janeiro, Copasa em Minas Gerais, Sabesp em São Paulo e por aí vai. E com isso a Caixa passou a entrar nessas áreas também. A partir da década de 90,
passou até por provocação do Tribunal de Contas da União, que os repasses do Orçamento Geral da União, que eram feitos apenas pelo Banco do Brasil, com crédito direto na conta das prefeituras e dos estados, e o crédito antes de se fazer qualquer obra, apenas com a proposta de um plano de trabalho, e sem uma devida análise, sem um devido cuidado, e isso estava causando muito desperdício de recursos públicos. Então a Caixa começou a atuar nesse segmento, tendo, antes de se liberar, uma análise do plano de trabalho, o enquadramento, o mérito da intervenção proposta, uma análise do orçamento, uma análise do projeto, se atendiam às finalidades a qual se propunha, e a partir daí, gradativamente, foi se crescendo nessa área de atuação do governo. Mas, infelizmente, a engenharia, que era uma unidade, um corpo, ele começou a ser fragmentado em áreas diversas. Começou com a fragmentação, justamente a saída do pessoal que atendia a área de logística, de infraestrutura, de agências, que foi separado para trabalhar especificamente atendendo lá, diretamente vinculado às gerências de logística na época. Já passou por várias diversas siglas, né? GMAT, GLOG, e hoje, se não me engano, é CELOG. Mas é a área de logística. A nossa centralizadora chama-se CEINF, Centralizadora de Infraestrutura, que está o gerente é o Vitor Pavanelli, que fica no sul do país, e somos 12 unidades espalhadas aí no país. 12 representações. 12 representações. E uma centralizadora. E passamos, então, ainda assim manteve-se a engenharia regional, mas chegou num momento, na virada aí dos anos 90, passou-se a ter, dos anos 2000, no início dos anos 2000, 2003, 2004, extinguiu-se as engenharias regionais e foi criada a GIDUR, Gerência de Desenvolvimento Urbano, que, em princípio, o lógico seria ser uma área específica de engenharia e arquitetura, mas essa não foi a realidade. Ela se transformou basicamente numa área operacional com a missão de repassar verbas, seja para o setor privado habitacional, para as empresas habitacionais, a foco sempre foi esse, seja para prefeituras e estados. Tanto que, em boa parte da GIDUR, nas principais GIDUR, a gerência foi ocupada por colegas, não engenheiros e arquitetos, mas colegas da área bancária, da área operacional, mais ou menos como se tinha a ideia. Se é para gerenciar, bota um gerente e vamos aproveitar os engenheiros e arquitetos para atuarem como engenheiros e arquitetos e deixa que a gerência a gente atua. E como a GIDUR passou a ser uma área essencialmente operacional, fazia sentido onde a demanda de serviços de engenharia e arquitetura eram atendidos pelos engenheiros e arquitetos que estavam na GIDUR. Posteriormente, já há uns 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, por volta de 2010, 2011, 12 por aí, foi extinta a GIDUR e houve uma nova segmentação. Separou-se a habitação da área de governo. Então foram criadas as GIABs e GIGOVs. Isso foi em julho de 14, que foi quando eu entrei em Volta Redonda. 2014. 2014. Então você está melhor de memória aí que... Não, porque foi exatamente no momento que eu entrei, a divisão entrei na GIAB divisão. E GIGOV. E você acabou ficando na GIAB. Na GIAB. Na GIAB Volta Redonda. Certo. Na época GIAB, depois virou uma representação. Depois a Volta Redonda virou uma representação do Rio de Janeiro. Nós passamos a ter gerências de filial de habitação, GIAB, as gerências de filial de governo, GIGOV, e suas respectivas representações em cidades importantes, mas com menor... A gente dobrou a estrutura, né? A AB-GOV com 72 unidades, né? Salvo engano, aproximadamente 72, exatamente. 74, né? Algumas depois, ao longo, foram sendo colocadas como representação, como foi o caso de Volta Redonda. Campos também, aqui no Rio Campos, de Janeiro. Então você tinha Niterói como a gerência e Campos como uma representação, Rio de Janeiro como gerência, Volta Redonda como representação. E muito aconteceu assim para enxugar um pouco também, né? Você na representação você não tinha gerência, tinha um coordenador subordinado lá, o gerente da filial. E mais recentemente, há uns 4 anos atrás, na área de habitação, mais uma segmentação, agora com o esvaziamento da GIAB, né? Com a criação das centralizadoras regionais e uma centralizadora nacional. Foram criadas, então, 6 centralizadoras de atividade técnica de habitação, que é uma coisa interessante, porque o foco passou a ser
na atividade técnica e uma para cada região geográfica do Brasil, região Isso norte. vai ser um ponto importante aqui. Você que está assistindo a gente, guarda essa fala. Centralizadoras de atividades técnicas. Guardem isso, Então que a gente vai tocar nesse assunto. passamos a ter uma para cada região do país, norte, nordeste, sul, sudeste, uma específica para São Paulo, por isso são 6 regionais, e uma centralizadora nacional, a CEAM, que atende, centralizadora de habitação nacional, que atende basicamente as grandes empresas. Então, esse é o contexto, essa fragmentação que nós estamos, e como abordou aqui o Luciano no início da nossa conversa, nós estamos basicamente hoje divididos, nós engenheiros civis e arquitetos, divididos em 3 vice-presidências, a maioria de nós, ou estamos vinculados à vice-presidência de habitação, VIAB, ou de governo, Vigov, ou de logística, que é é uma Vilog. estrutura fragmentada, né? Estamos fragmentados e não temos uma estrutura própria de engenharia e arquitetura, como sempre tiveram e conseguiram manter os advogados, que sempre tiveram o jurir e conseguiram essa estrutura deles evoluir para superintendências nacionais, com gerências nacionais na matriz e chegar, inclusive, a ter uma diretoria jurídica, que é uma coisa interessante, que no Estatuto da Caixa está lá especificado que existem 11 diretorias executivas, sendo que uma é a jurídica, e as outras 10, o Conselho Diretor da Caixa pode decidir como vai se fazer, vai ter uma diretoria de varejo, uma diretoria de atacado, uma diretoria de habitação, uma diretoria comercial, então uma é a jurídica. Uma já foi criada. Já é definida em estatuto. Definido. Se precisar, se resolver o Conselho Diretor extinguir, não ter mais a diretoria jurídica, vai ser necessário mudar o estatuto da Caixa. Ao passo que se resolver criar uma diretoria de engenharia, por exemplo, não precisa mudar o estatuto ou extinguir alguma outra diretoria ou criar ou extinguir, basta uma Porque resolução. Isso já tem uma aprovação, vamos dizer assim, já tem um encaminhamento. O quê? Essa diretoria. Criar uma nova diretoria de engenharia, por exemplo, não é um empecilho. Criar uma diretoria de engenharia, existem todos uns trâmites que terão que ser seguidos na Caixa, nos seus órgãos de governança, no Conselho de Administração, no Conselho Diretor. Sim. Mas o que eu quero dizer é que para a jurídica, para extinguir a diretoria jurídica, por exemplo, há necessidade de se mudar o estatuto. Ao passo que as outras diretorias, se quiser extinguir ou criar, não precisa mexer no estatuto. Uma coisa até importante, completando esse diagnóstico, essa aula de história, né, que o Ciro deu aqui sobre a engenharia da Caixa, né, por isso que eu falei que a pessoa mais apta, mais competente, mais capacitada para estar falando sobre esse assunto, e a gente está muito feliz de ter ele no GT, né? Eu, particularmente, convidei o Ciro para participar da nossa AGO, né? Pedi a ele que ele tivesse presente, porque eu sabia que era um tema muito importante, eu já tinha essa visão de que a gente faria um GT e que seria importante a participação dele, pelo histórico que ele traz, pela bagagem que ele tem sobre esse assunto. Mas completando esse diagnóstico, toda área tem problema, né? Toda a engenharia hoje está faltando gente. Todo mundo reclama de gente, mas especificamente, eu já tive a oportunidade de passar pela área de logística, quando voltei essa, então, de Brasília. não vou nem tocar nesse assunto. É uma área realmente difícil, uma área importante. E somos 5%. 5% do quantitativo nosso de engenheiros está... 86 engenheiros e 20 estão podendo se aposentar. E nós somos, no total, na Caixa, cerca de 1.700 engenheiros aproximadamente. Isso, não chega a 1.800. 1.600, 1.700, incluindo ainda temos colegas na engenharia de telecomunicação e engenheiros de telecomunicação que atuam na área de TI e engenheiros agrônomos que atuam também numa área específica de agrônomos. Importante o diagnóstico, o que a gente percebe, essa fragmentação, os problemas enfrentados, a dificuldade de fazer remanejamento de profissionais. Essa carência profissional, né? Entre time, né? Vice-presidências, porque o que acontece? Com o retorno aí, o novo governo que se iniciou em 2023, o governo Lula, o terceiro mandato, voltou-se a ênfase ao programa Minha Casa Minha Vida, assim como vai voltar também para o PAC, né, o Plano de Aceleração do Crescimento, mas no primeiro momento que saiu na frente, o Minha Casa Minha Vida. Houve uma tentativa de trazer colegas da área de governo
para a área de habitação e não se consegue. Para ter esse apoio, né? Ter esse Para ter suporte. esse apoio, para ter esse suporte, porque é um momento em que está pegando agora na área de habitação, que já está bem fragmentada. Se Nós- tivéssemos um time unificado, a gente podia balancear essa equipe de acordo com a prestação do serviço. Por aí. Então, o que que acontece? A gerência, a área de governo, ela é difícil. É como se fosse de uma empresa diferente, como o Luciano abordou. São 3 empresas estão os engenheiros civis e arquitetos da Caixa. São as 3 vice-presidências que se propõem aí ter uma reestruturação. O que se pretende? Quais são as premissas da proposta? Primeiro, nós estarmos focados, nós profissionais de engenharia e arquitetura nos estados que fazemos os serviços, focados nas atividades técnicas, como já ocorre hoje nas centralizadoras de habitação, seja a nacional, seja as regionais. Por quê? Você tem um grupo que faz a análise de projeto, você tem um grupo que faz a parte de avaliação e tem nas GEABs, sobrou para as GEABs ficar a parte de acompanhamento de obra, que é local. Então, a premissa seria essa: foco nas disciplinas técnicas de engenharia e arquitetura, aquilo que nós estudamos de engenharia civil e arquitetura, aquilo que nós estudamos nas faculdades. Isso é um ponto importante, porque desde que o Ciro começou a conversar, né, e eu também participo do GT, e as reuniões, eu até agradeço aí a participação dos colegas, que acho que o GT foi muito rico nas discussões, nas nossas reuniões, né? E teve várias propostas, vários modelos aí apresentados, mas uma coisa que ficou muito clara para todo o time, para todo o grupo que está participando, foi a fala do Ciro de que, peraí, nós prestamos o mesmo serviço técnico para todas as vice-presidências. Então, nós fazemos análise de documentos e projetos, nós fazemos avaliações, nós fazemos acompanhamento de obras em orçamentos e talvez na logística tenha a questão da manutenção, mas tanto para a AB, para a GOV e para a LOG são os mesmos serviços. Tem licitações, tem obra, tem projeto, tem avaliação, em todas as áreas tem isso. Então, eu faço aqui até uma fala do presidente Carlos Vieira, que fez um evento muito bacana, foi motivacional, foi inspirador realmente nesse início de mandato dele em dezembro, conciliou até com o aniversário dele, 18 de dezembro. A ANEAC o presenteou com vinho, espero que ele tenha gostado do vinho. E ele citou muito a questão do serviço e do cliente. A apresentação dele focou muito. E aí, isso ficou na minha cabeça, porque o nome do meu filho é Bento, ele botou lá: o Bento é empresário. E o Bento pega um girocaixa e aí movimenta a empresa dele. Aí tem um lotérico, aí tem o FIES, tem um aluno, tem um jovem aprendiz, tem a mãe que poupa para o filho. Então, assim, é uma série de produtos. Tem a construtora que, né, faz ali o programa habitacional, tem o governo. Então, ele mostrou que a amplitude dos serviços na Caixa e que o foco passaria a ser a qualidade desse serviço e que esse serviço chegasse a todo e qualquer cliente com a qualidade, com a rapidez e sem a burocracia que a gente vive hoje. E isso vem muito a favor dessa proposta que o GT está fazendo, de repensar, já que a palavra é reestruturação, né? E a gente está sentindo isso na Caixa, são 2 palavras que estão circulando muito aí pelos corredores da Caixa, reestruturação e centralização. Apesar de, num primeiro momento, a gente teve até uma fala do Carlos Vieira, que é a centralizadora, da maneira com que está construída, né, com o coordenador lá em Recife e com a equipe espalhada pelo país, não tem essa união, não tem essa presença, e ele quer isso. Ele quer a equipe, percebe que ele quer a união da equipe, ele quer a equipe, o time unido. Então, eu acredito que nesse momento, e a gente sabe pelo histórico que você já traçou e já participou, a ANEAC vem sempre trabalhando nesse tema, né, de uma unificação. E eu acho que nós estamos no momento que é um divisor de águas,
né? Eu acho que o GT fez um trabalho brilhante e está muito alinhado com a estratégia da empresa, né? Tem colegas que já me perguntaram, mas assim, mas Luciano, mas a gente vai esvaziar as vice-presidências? Não, não existe isso. Vai continuar existindo a Viab, a Vigov e a Vilog. Eles têm serviços administrativos, eles têm as gerências, eles vão demandar serviços para engenharia, né? Então, essa é um pouco da proposta que eu sei que você vai comentar também, mas já dando aqui aquele Bom, spoiler, né? só para detalhar, dentro das premissas da proposta, o que a gente observa a Caixa é um banco e a mercadoria desse banco é dinheiro. A Caixa capta dinheiro no mercado através de seus produtos financeiros de aplicações. O carro-chefe durante muitos anos foi a poupança. Hoje temos aí os fundos de investimentos, diversas modalidades de investimentos. E pega A habitação que fideliza muito o cliente, né? Isso. Né? E então essa é o insumo que a Caixa recebe. Ela recebe dinheiro e ela pega esse dinheiro e aplica. É o papel de um banco, é receber depósitos, receber recursos financeiros e não ficar sentado em cima do dinheiro. Ela tem que colocar esse dinheiro À disposição da sociedade, no mercado, no mercado. no financeiro, para se remunerar pela diferença de taxa de juros, que ela vai pagar um rendimento para o poupador, para o aplicador de recursos na Caixa, e ela precisa então emprestar esse dinheiro para poder receber. Onde que nós, engenheiros e arquitetos, nos enquadramos aí? Nós temos que fornecer informações para quem vai conceder o financiamento. Nós temos, esse é um serviço básico bancário. Além disso, a Caixa atua também como prestadora de serviço do governo federal no repasse de recursos públicos, basicamente do Orçamento Geral da União, e a Caixa é remunerada por isso com uma tarifa pelo serviço, pela administração, tanto financeira dos recursos, como também pela boa aplicação e prestação de contas e boa qualidade das intervenções feitas pelos governos municipais e estaduais. Então, são as duas vertentes que nós, engenheiros e arquitetos, acabamos atuando. E como que nós... Tem um ponto importante aí, que foi até tema da nossa reunião anterior, né? Que quando nós temos eleições municipais aí, então o prefeito chega, né? Então ele recebe um bate-papo aí, né? Existe toda a área de governo, tradicionalmente, nas eleições municipais, ela faz uma recepção dos novos prefeitos, é dada uma lembrancinha, e é feita uma apresentação para, se possível, para todos os 5.500 prefeitos que são eleitos, e principalmente os eleitos pela primeira vez, que muitos não conhecem o papel da Caixa e como a Caixa atua junto aos municípios. E a área de governo faz esse trabalho. Mas tem que envolver a engenharia como um todo, né? Porque o prefeito pode querer Sim. mais agência, pode querer mais Minha Casa Minha Vida, pode querer mais escolas, né? Deixa eu explicar então aí. Eu estou empolgado com essa coisa da bom. engenharia, Mas Ciro, então... o que a gente... qual a nossa atuação como engenheiro civil e arquiteto, nós recebemos pedidos de informações. Nós prestamos informações, tanto para a área de habitação, governo e logística. De que maneira? Na habitação, a Caixa vai financiar um empreendimento imobiliário. Então, primeira coisa, precisa ser analisado o projeto. A análise do projeto também tem na área de governo? Sim. Na área de governo existem intervenções, financiamentos de construção de equipamentos comunitários, de escolas, de centros de esportivos. Também fazemos projetos de agências. Ia chegar lá. Na logística. E na logística existe a necessidade de apoio aos negócios da Caixa, os prédios administrativos e agências. Além dos prédios administrativos, lembrou bem. Então, também há necessidade de uma coordenação de projeto ou uma análise de projeto, eventualmente até de projetos. Já tivemos casos, como em Juiz de Fora, por exemplo, nós tínhamos uma equipe multidisciplinar, tínhamos engenheiro mecânico na Engenharia Regional de Juiz de Fora, em que até o projeto de uma determinada agência foi feito lá, desde o projeto de arquitetura, os projetos complementares de estrutura, de instalações, foi todo desenvolvido por colegas da Caixa, e não eram muito, eram poucos colegas, eram aproximadamente uns 8 ou 9 colegas que existiam em Juiz de Fora na época, que desenvolveram tudo internamente quando era uma engenharia regional. E aí eu ressalto aqui
que até nesse acordo que nós celebramos aí junto ao Ministério do Trabalho, né, de 10 anos aí, né, onde teve a participação, citei a participação aí da Advocef também, que nos ajudou, da FNA, um dos pontos muito importantes que eles citaram é a questão da terceirização, né? E a gente sabe que a terceirização dentro da AB e da Gov é para dar capilaridade, né? É para dar velocidade, né, ao corpo técnico né, a gente não terceiriza a parte principal do trabalho, a gente terceiriza subsídios para chegar ao trabalho final. Então, uma avaliação, né, uma análise, alguma coisa nesse sentido. Eu queria detalhar um pouquinho mais a proposta e Não, depois a gente deixa eu só abordar. completar isso. Na Log, a gente não tem, a gente terceiriza praticamente tudo. Então, esse foi um dos pontos que a gente participou do acordo, a necessidade da Log, pelo menos ter um time que lide diretamente com o projeto, que execute o projeto da agência para então os complementares serem terceirizados, né? Que é uma estimativa que a gente tem com esses novos colegas entrando. Certo. Mas vamos dar sequência aí à proposta, que tem coisa boa aí pela frente. O que consiste aí basicamente essa proposta? Vocês estão falando numa diretoria... Eu acho que a diretoria é o ápice da proposta. Uma casa não se começa construindo pelo telhado, pelo teto, começa construindo pela base. E a base é o chão de fábrica, é onde a maioria de nós, engenheiros e civis e arquitetos, estamos na Caixa, que são nos estados, seja numa GIGOV, seja numa REGOV, numa GIAB, numa REAB, numa representação de logística. Então mantemos essa estrutura existente, só que unificada. Não, nós temos os colegas, exatamente, nós temos os colegas. Como eu estava dizendo, nós temos em cada uma dessas 3 grandes áreas na Caixa, habitação, governo e logística, fazemos basicamente os mesmos serviços. Os mesmos serviços. Porque nós analisamos projetos de obras civis e arquitetura e complementares para todas as 3 áreas, habitação, governo e logística. Nós analisamos o custo de execução desse projeto que foi proposto. Toda a parte que envolve obra, né? Sim. Orçamento e obra. Orçamento. Então, basicamente, em todas as áreas. São 4 grandes áreas, que é projeto, orçamento, acompanhamento de obra e avaliação. Então, essas são as 4 áreas que nós basicamente atuamos. Porque a avaliação, que é uma área importante, porque a Caixa financia... Também tem na logística. Também tem na logística. A gente também precisa de avaliar para poder, junto ao proprietário, negociar lá o aluguel da agência do imóvel que a Caixa vai utilizar. Exatamente. Mas cerca de 66% do crédito imobiliário no país é pela Caixa Econômica Federal. Isso o crédito imobiliário que competindo com os demais bancos. Os demais bancos todos juntos, eles atuam com 1/3 e a Caixa com 2/3. E o programa Minha Casa Minha Vida, que não é uma obra de mercado, é feito praticamente 100% pela Caixa Econômica Federal, com a nossa análise de projeto, com o nosso acompanhamento, com a nossa análise de custo. Então, o que acontece? As áreas, a habitação, ela precisa de uma informação. Primeiro, responder uma seguinte pergunta: o projeto é bom ou é ruim? Atende ou não as finalidades, atende ou não as normas e as regras padrões, do padrões? Isso vale também para a área de governo, isso vale também para a área de logística. Segundo, o custo proposto pelo empresário está correto, está bom, as especificações, na análise, as especificações estão de acordo, e o custo tem que considerar qual a especificação prevista, e isso também vale também para governo e vale também para logística. A utilização do SINAP. Exatamente. Toda essa... E, por fim, aprovado o projeto, ele vai requerer um acompanhamento de obra. Então, a premissa da nossa proposta é focar para dar agilidade para a Caixa nessas 4 grandes áreas, que é projeto, custos, obra e avaliação. A avaliação não tem necessariamente nas intervenções do governo, não tem nas habitações de interesse social do Minha Casa Minha Vida, em princípio, mas tem para a habitação empresário, como disse aqui, que 2/3 da habitação de plano dos empreendimentos de mercado são feitos pela Caixa, e também na área de logística, nos aluguéis, que hoje 90% dos nossos imóveis são alugados, fora as avaliações são feitas para seguro, para balanço e outras necessidades. Então, basicamente, é isso. Isso nos estados.
Subindo, então, para... Teremos, então, estruturas regionais. Até é bom falar isso, porque tem colega. Ah, mas espera aí, vai acabar alguma unidade? Não, Não, não é essa. vai ser criar, a proposta é criar É, uma nova estrutura onde os engenheiros e arquitetos que nela estão migrem para lá. E aí a pergunta que se faz, e a JAB que existe naquela cidade? E a GIGOV que tem naquela cidade? Ela continuará. Os colegas engenheiros e arquitetos que estão na JAB e na GIGOV passarão agora a integrar essa nova estrutura de uma engenharia regional ou uma centralizadora de engenharia regional, só que a regionalização não será por regiões, em princípio, regiões geográficas muito extensas, como toda a região Nordeste, toda a região Norte, toda a região Sudeste, menos São Paulo, toda a região Sul, mas seriam, em princípio, uma centralização de engenharias por estados, como já tivemos no passado, quando era a nossa ENGER, que chamava de engenharia regional, mas cada estado tinha a sua engenharia regional. E como tem até hoje o jurídico regional, o JURIR. e é importante porque a GIAB e a GIGOV não acabam, porque tem serviços Sim, administrativos. Eles têm, né? exatamente. A vice-presidência não acaba, porque né, não tem. As vice-presidências, elas têm, por exemplo, existe a superintendência executiva. Nós estamos saindo dessa linha, dessas 3 linhas, e fazendo uma linha em paralelo para atender de forma mais eficaz. Eu acho interessante que o grande argumento que me ocorreu para os vice-presidentes, você chegar para o vice-presidente de habitação e dizer o seguinte: quantos engenheiros você tem hoje na tua estrutura, atuando aí nas GIABs, nas REABs e nas CIAR e na CIAN? Deve ter dos 1.600, deve ter aí uns 800 talvez, ou 700. Na logística, o Marcelo Prato vai ficar feliz, porque eu vou falar para ele: você passou a ganhar agora 1.800 engenheiros. Só tem 86? Exatamente. Então isso vale para a logística e vale para o governo também. O governo talvez tenha um pouco mais, tenha Tem a metade, tem 55%, 45%, 100%, então, a grosso modo. A grosso modo, vamos botar que tenha 800, 700 e 1.100, fechando 1.600. 100 na logística, arredondando, 700 na habitação e 800 no governo. Todo mundo vai duplicar a sua capacidade de operação. Você chega para o vice-presidente de governo e fala: você vai deixar de ter 800 profissionais hoje, vai ter 1.600. E se vira aí que o problema é de vocês, não está mais com... Né? A bola não está com a gente, porque assim, na logística, a gente acorda, a gente brinca. Até mandar um abraço para o Renan, que é nosso diretor, que está mandando mensagem aqui. A gente acorda com um grupo de WhatsApp que não fala bom dia, né? Olha, a agência que está fechada hoje é essa aqui explodiu, essa aqui é assaltada, então o bom dia na logística é esse. Então, passou inundou, então entendeu? Teve assalto, olha, o ar-condicionado pifou, esse é um bom dia, vem uma lista. Ou inundou. Então esse grupo vai quase que voltar a ter um bom dia, né? Mandar uma florzinha, um emojizinho, né? Porque tá lá com a engenharia o problema. Detalhando um pouco mais na área... Até interessante, desculpa, que na logística, por exemplo, também vai manter a CEINF, porque existe a figura administrativo e existe a figura do agente de ambiência, que é o parceiro da engenharia que continua na CEINF. Exatamente. Então, assim, as unidades hoje vão se manter, as linhas de vice-presidências vão se manter por completo. A gente está fazendo uma outra linha. As suas redes de filiais, Sim. Suas GIABs, GIGOVs, REABs, GIGOVs e centralizadora de infraestrutura, CEINF, com suas representações continuarão. E aí, Ciro, eu vou pedir que o Renan mandou uma coisa aqui para mim assim: não esquece de falar das questões das funções, que é um problema hoje, né? Que é a função técnica que a gente não tem, e a gente acaba resolvendo isso, porque como a gente tem só uma linha de engenheiros, a gente tem diretoria engenheiro, a gente tem superintendentes nacionais engenheiros, a gente tem gerentes engenheiros, e a gente passa a cumprir uma determinação do CONFIA que a gente já não cumpre, que é a 230, né? 230 do CONFIA. Que a gente já deixou de cumprir, né? Há muito tempo. Há muito tempo deixou de ser cumprida na Caixa, e essa resolução ela estipula que um engenheiro e um arquiteto deve estar numa unidade de engenharia e arquitetura subordinado a outro engenheiro. Supervisionado por... Né? Subordinado mesmo. Subordinado, é uma subordinação técnica. Se a equipe é técnica, tem que ter uma gestão técnica. Exatamente. E isso a gente não cumpre hoje há muitos anos, e são poucas as regiões que a gente enxerga, né, que você tem um gerente hoje de GIAB e GIGOV, por exemplo. Existe ainda uma resolução de Basileia em relação à concessão de financiamentos,
que estipula que quem analisa o financiamento não deve ser não deve estar na mesma área, quem analisa e quem concede. E hoje está, pelo menos na habitação, na GEAB, e mesmo na GIGOV, que a GIGOV também, Não deixa de estar, né? existem linhas de empréstimo que são concedidas aos estados e Tá no mesmo time municípios. ou no mesmo andar. É o mesmo vice-presidente, É. é o mesmo gerente, e acaba havendo naturalmente um conflito de interesse, porque o gerente ele tem metas a cumprir de concessão de É financiamento, outro de assunto que a contratos gente resolve. assinados, e o nosso papel é mostrar o que está certo, o que está errado, o que precisa ser corrigido, independente da questão do gerente, para que a Caixa não tenha problemas, que tenha obras de qualidade. Eu tenho atuado na Cear Sudeste, antiga Cear BH, e já vinha fazendo isso na GEAB Niterói, na prestação de subsídios jurídicos para ações judiciais que têm como motivação problemas construtivos nos imóveis. E isso virou uma indústria no Brasil. E nós temos que minimizar isso, temos que ter construções boas que não tenham problemas, que não venham trazer ônus e problemas futuramente para a Caixa. Deixa eu fazer uma parte aqui numa questão que a gente teve uma reunião, né? A gente, sempre que está em Brasília, a gente concilia reuniões com as outras entidades, né? E a gente está ali no mesmo prédio da Advocef, então a gente sempre acaba almoçando junto, faz reunião junto, né? A Audicaixa, né? A FENAG também tá. A gente sempre tenta se encontrar em Brasília e discutir aí coisas afins. E aí, num bate-papo com o Quevedo, né? Ele falou assim: rapaz, você sabe que querem fazer também uma centralizadora no jurídico? Ah, sim, é bom você explicar quem é Quevedo, né? O Marcelo Quevedo é o presidente da Advocef. Então tava eu, ele e o Carlos Castro, que é o diretor institucional e diretor também na De Contec. jurídico, né? Diretor jurídico. Ele é da Advocef. E aí estávamos conversando, pois é. E sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos citando o exemplo de vocês como negativo, que vocês há 10 anos foram pulverizando, perderam força, perderam, e a gente está citando o exemplo de vocês como um exemplo negativo para a empresa, né? Que se dividiram e que hoje falta gente, que hoje o serviço, de repente, não é tão eficaz, poderia ser melhor, né? A engenharia podia estar fortalecida. E eles mesmos estão usando o nosso exemplo do que fizeram Vamos falar conosco. das vantagens da nossa Era proposta. isso. Eu acho que você já explicou aí a base Do que é a proposta. do que é a proposta. Não, a base, a gente está mantendo as linhas, a gente está mantendo GIABs, GIGOV e CEINF, a gente está criando estruturas regionais dentro da mesma filosofia com essa unificação da engenharia, prestando serviços a essas áreas. As áreas que demandem serviços de engenharia e arquitetura. Como é que fica esse telhado? Tá, antes de chegar no telhado, só um assunto que ficou para trás. É uma preocupação. Quem é hoje colega engenheiro que está na gerência de uma GIAB ou na gerência de uma GIGOV, ele poderá continuar na GIAB GIGOV. Não há dúvida disso, porque vai ter muito mais. É como se ele estivesse cedido fora da estrutura unificada de engenharia, atuando como gerente, como gestor, numa área afim. Nossa. Nós vamos ter muito mais funções, exatamente, muito mais possibilidades. Olha, eu hoje acordei pensando assim, caramba, que legal vai ser ter um PSI com uma primeira palavra dizendo assim, precisa ser engenheiro. Para gerenciar uma área jurídica, quem pode ser um médico do trabalho, um arquiteto, um engenheiro, um gerente de agência, ou precisa necessariamente ser um advogado? E numa área de engenharia? Na Caixa pode ser qualquer um hoje, qualquer um no bom sentido, não quero minimizar, desculpa, os colegas, mas assim... Aí é um erro muito frequente, que nós imaginamos que GIDUR era uma área de engenharia e não era, foi o que eu falei no início, virou uma área operacional. E esse seu sucedâneo, GIAB, GIGOV, também não. A CEAR já é diferente, e a CEAN também, porque todas as 6 CEAR... São atividades técnicas. São atividades técnicas e todas elas são gerenciadas por engenheiro ou arquiteto do quadro. Já é um bom começo, já é um passo. Já é um passo, a CEAR, um avanço. O que houve o problema da CEAR é o seguinte, ela só houve... o time de habitação, que já era menor que o time de governo, ficou menor ainda. Então, hoje nós temos uma GIAB como Niterói, por exemplo, só tem 3 profissionais. Uma engenheira civil e aí você não focou e aí você não focou no cliente, né? Exatamente. Não então tem você deixa o cliente desassistido, até o teu prestador de serviço, né? O prestador de serviço teu da Caixa, que é o cara que vai te entregar um trabalho terceirizado, ele já ficou meio no limbo. A centralizadora da região sudeste é em Belo Horizonte, então o empresário, ele
deixa de ter aquele Do Rio contato de para Janeiro discutir. tem que ir a Belo Horizonte. Do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de Minas Gerais é centralizado em Belo Horizonte. É. Então, a centralização, Não tem mais aquela reunião ali né? ela teve uma coisa positiva na área de habitação, que foi atuar, focar para as atividades técnicas, mas foi excessivamente centralizada na região geográfica do país. Você pensa que o estado de Minas Gerais, por exemplo, é do tamanho de um país como a França, tem a mesma território. Então, É. houve uma centralização muito grande, que a ideia é centralizarmos em atividades técnicas, mas voltadas mais no Estado, porque cada Estado tem a sua peculiaridade e tem o seu próprio empresário, tem o seu governador, tem os seus prefeitos, que estão acostumados a ir na capital do Estado. Para a gente não alongar mais, o papo Sim, tá aí ótimo, o né? O teto. papo tá ótimo, a gente vai ficar Agora, aqui horas e horas e voltando o pro... podcast tá bom. Então, assim, e aqui a gente tem aquela, né? Mandar um beijo pra Ju, que era minha companheira de jornada, podcast, de jornada lá em Brasília. Hoje eu tô aqui no Rio. Ju, um beijo. A Ju tinha uma frase que que é boa, aqui tudo pode. Então você pode falar à vontade. E aí a gente quer saber como é que tá essa estrutura, esse telhado. Tá, o telhado, então, a ideia seria, teríamos duas superintendências nacionais, com suas respectivas gerências nacionais, uma mais voltada... Uma diretoria, aí você tem um. Calma, o Ah, teto, eu tô vindo de baixo, tá vindo. eu tô na parede, já fui na Você base. tá fazendo a estrutura ali de madeira do telhado ali, tá? Agora eu tô chegando na No estrutura por último caibro, o telhado, as ripas, exatamente. depois Então, você vai telhar. duas superintendências nacionais, uma voltada para a área de gestão da atividade, da parte quantitativa. A operação em si. A operação em si, e a outra voltada para padrão. Se nós vamos ter na base coordenação... Estratégia, né? A fazer a parte de estratégia e operação. E ali a gente. Se nós vamos ter na base coordenações de avaliação, de obra, de projeto e de custos, nós teremos que necessariamente, numa superintendência nacional de padrões, teríamos que ter uma gerência nacional respectiva de análise de projeto, de avaliação, de acompanhamento de obra e... Eu fiz o meu dever de casa ali, eu tô com uma custos. cola aqui, né? E a gente falou palavras-chave nessa diretoria que se envolver com a estratégia, então é a estratégia da empresa nos negócios que envolve a engenharia, se envolver com padrões, né? E aí a gente não tem aquela coisa, somos 3 padrões. Não, um padrão é único de engenharia. Hoje Exatamente. tem padrão na GEPAD, GEPA e o que varia é a especificação para cada produto. Sim, para cada produto. Para uma habitação, né, de interesse social é um padrão, para uma habitação de mercado é outro padrão, para uma agência é outro, para um prédio administrativo é outro. Então, e para uma obra de infraestrutura urbana é um tipo de análise, para uma rede de abastecimento de água, para uma estação de tratamento de água e de esgoto. Então, mas são todas, cada uma dentro das suas áreas de análise de projeto, análise de custo, acompanhamento de obra e avaliação nas obras de mercado. Nessa diretoria, na minha cola aqui, você fala que o time, né, fala que em um braço voltado para a estratégia dos negócios, um braço voltado para a operação, né? Um braço voltado para padrões, um braço que eu acho fabuloso, que é a parte de RH envolver a capacitação desse profissional, que a gente já não vê há muito tempo. Um braço aqui voltado para tecnologia, informação e pesquisa, porque a gente precisa estar envolvido nisso. Sempre buscando, né, as melhores práticas, as atualizações. Sim, tem tanta startup hoje que já trabalhando na área de construção. E havendo essas duas superintendências nacionais de engenharia e arquitetura, naturalmente há necessidade de ter uma diretoria de engenharia e arquitetura para coordenar o trabalho dessas duas superintendências nacionais. E está direto ligado à presidência. O presidente já pode ter algum problema de engenharia, ele sabe quem é consultar. Né? O que acontece é que não pode a engenharia e a arquitetura ficar vinculada a nenhuma das 3 grandes vice-presidências que demandam a maior parte dos serviços de engenharia civil e mesmo outras modalidades de engenharia e arquitetura na Caixa. Porque, inclusive, causa ciumeira entre uma área e outra, como nós já vimos aqui, cada vice-presidência atua como se fosse uma empresa independente, até porque cada vice-presidente é nomeado diretamente pelo presidente da República. Então, ele tem um mandato. Mas ele tem que demandar esses serviços de engenharia e arquitetura de forma... para uma unidade centralizada que passa a ser a Diretoria de Engenharia e Arquitetura na matriz
que vai ajudar a formular os produtos, vai ajudar a formular a estratégia da Caixa com rebatimento nos estados numa unidade própria de engenharia e arquitetura. Ciro, agradecer muito, né, a toda essa aula que a gente teve. Acho que o trabalho do GT realmente é incrível. Você já participou de vários nesse sentido. Eu acho que está muito claro aqui a quantidade de benefícios que a engenharia, não só a engenharia, como o seu corpo técnico, como a Caixa ganha Queria com resgatar essa. uma coisa importante. Nós vamos ter uma assembleia para aprovar isso e quero lembrar que em 2006, na Assembleia da ANEAC, em Campinas, este assunto foi debatido. Eu apresentei o trabalho, tive que debater, não era, sempre foi um assunto polêmico dentro da ANEAC. Tive que debater com o presidente do Conselho Deliberativo de então, o nosso amigo Odilon Salgado Neto. Ele estava na Matriz, não sei onde ele está atualmente, acho que ele está, talvez ele tenha voltado para Minas Gerais. Foi um debate muito bom, muito bacana, e foi aprovado pela Assembleia que a ANEAC deveria, desde 2006, em Campinas, reivindicar, junto à direção da Caixa, a criação de uma estrutura própria de engenharia e arquitetura. Então, é uma decisão lá atrás que acabou não sendo implementada por razões que aí as diretorias que sucederam deveriam explicar, ou motivos políticos que na época não permitiram se buscar essa implementação. E agora o que nós estamos fazendo é apenas resgatar algo de 18 anos atrás, 2006 para Em 18, 2024. 19 teve um novo GT sobre esse tema também, que também não foi levado à frente. Aí teve pandemia, teve outras aí questões tivemos outros problemas que envolvidas. atrapalharam. Então, Mas acho que no foi um momento, trabalho até que tinha lá. Eu lembro que eu tive acesso a esse trabalho, foi muito bem elaborado por colegas que dava, inclusive, a quantidade de funções, tudo isso. Eu acho que a gente não chegou nesse ponto. A gente quer aprovar uma proposta para então e depois ir levar à detalhando. presidência Isso. para sentir, né, se isso está dentro do alinhamento da estratégia da Caixa. E a gente trazer, então, para um detalhamento melhor, que a empresa até faça esse. Mas é importante até chamar a atenção para isso, que o que está se decidindo agora já foi decidido lá atrás, em 2006, há 18 anos atrás. Não foi implementado pela diretoria na época e pelas diretorias que a sucederam, e talvez nem dependesse, já que uma decisão que não foi revogada, ela continua valendo. Eu vou. Como eu te falei, né? Eu só vejo benefício, mas eu escutei um assunto que virou preocupação ao tema e eu até fui consultar a Advocef, né? Como eu falei, a gente sempre conversa muito, papo de almoço, reunião, que é o fato de que a engenharia unificada poderia ser facilmente extinta. Não vejo como. Aí tem aquela verdadeiro ou falso? Aí o Marcelo Quevedo, lenda. Ele não respondeu nem verdadeiro ou falso, é lenda. Vocês só têm a fortalecer, inclusive dentro do Congresso. O Congresso precisa saber o que a engenharia da Caixa faz, porque hoje o que a gente escuta é que quando um prefeito fala mal da Caixa, automaticamente rebate na engenharia. O recurso está com a Caixa que não pagou, a Caixa que não liberou, e a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então, é lenda, é mito. Então, as pessoas que têm essa preocupação de que a engenharia da Caixa unificada vai ser extinta, né? Sem chance. Verdade ou falso? É falso. Mito. É fake news. Fake news. Gente, eu vou agradecer a presença de vocês. O papo tá excelente. Eu acho que ficou bem claro a nossa proposta, né? Eu falo porque eu participo também do GT, o Ciro é nosso coordenador, mas a gente trouxe essa pauta para a AGO em dezembro e a gente teve a surpresa também de que a maioria dos nossos REs compactuam com essa necessidade, com essa vontade dessa reestruturação, dessa centralização. Então é muito importante a presença de vocês no dia 25 na AGE para a gente dar sequência a esse trabalho e levar adiante essa proposta. E como o Ciro falou, já foi discutido em várias etapas, já foi até aprovada em AGO.
né? Basta resgatar atas passadas que a gente tenha 2006 em Campinas. 2006 em Campinas. Ciro, consideração final aí. Bom, quero agradecer essa oportunidade, Luciano, muito obrigado por poder estar falando com os nossos colegas todos e espero que você consiga resgatar a nossa autoestima via termos a nossa própria casa, a estrutura de engenharia e arquitetura em nível matriz e nos estados. Que possamos, assim, ajudar a empresa e engrandecer cada vez mais o nosso país. Vamos lá, é isso aí. Um forte abraço. Juntos somos mais ANEAC.